Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Está no ar mais um Pode Falar aqui pela TV A Sua Voz. Toda sexta-feira a gente com um assunto diferente, com histórias que melhoram o seu dia a dia, que te trazem informação. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio de Pod o advogado Luiz Geraldo, ele que é especialista em direito penal, né? Luiz, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Samara. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham na data de hoje. É um grande prazer estar aqui. E aí, pra gente começar a conhecer um pouquinho de você, eu sei que a maioria das pessoas te conhece, né? Mas por que a área penal, por que a área criminal? Como é que o Geraldo, te chamo de Geraldo, né? Sim, por Como é favor. que o Geraldo entrou nessa área aí? Olha, Samara, a história é um pouquinho complexa, tá? Eu estou atualmente com 28 anos de profissão, né? Sempre atuando na área criminal. E quando eu opto pelo curso de Direito, eu opto, na realidade, por uma questão de sofrimento familiar. Né? O meu grande sonho era ser paleontólogo. Né? E aí ocorre uma situação envolvendo meu pai, que ele acaba falecendo em virtude de um erro de avaliação médica. E aquele sofrimento, aquela dor que a família passava naquele momento e o desamparo que nós sentimos me levou realmente a cursar o curso de Direito e acabei me apaixonando pela profissão. Quanto ao júri, eu não tinha pretensão de ser um advogado criminalista, absolutamente nada disso. Até um dia que eu fui nomeado, eu devia ter uns 2 anos de formado, fui nomeado para um processo criminal extremamente complexo, extremamente pesado, e fui fazer o trabalho em plenário. E aí que eu acabei conhecendo um lado do Luiz Geraldo que eu não conhecia até então. Olha! Né? E vi que, na realidade, o meu papel profissional era exatamente aquilo, era onde eu me sentia bem, era onde eu me sentia confortável. Então, aquele era o meu ambiente de trabalho, realmente fazendo júri, defendendo aqueles que necessitam e tentando fazer justiça para a sociedade. Né? Então, digo assim que a advocacia criminal, em especial o trabalho perante o tribunal do júri, eu acho que é uma vocação e a minha missão, né, neste plano aqui. Né? Eu acho que a minha finalidade é realmente essa, no sentido de tentar trazer justiça para situações mais diversas. Tá certo. E, Geraldo, você atuou em diversos casos, imagina, 28 anos na profissão, 28 é muito anos. tempo, né? E casos, inclusive, que se tornaram famosos na mídia, que um dos casos que eu separei aqui é do Bernardo Boldrini, de Sim. Três Passos, no Rio Grande do Sul, né? Conta um pouco como que foi esse caso, como que foi a sua atuação nele, pra gente relembrar um pouquinho. Quando nós falamos assim desses casos que têm uma complexidade grande e um impacto social enorme, como é o caso do menino Bernardo, por óbvio que tu tem que trabalhar com certo cuidado, mas também com afinco. Cuidado para não ferir, na realidade, um desejo de justiça daquela comunidade, de não causar qualquer espécie de transtorno do ponto de vista processual, inclusive pessoal para a comunidade como um todo, ou social, Certo. mas também trabalhar com afinco. E no caso do menino ali, Bernardo, eu defendia o Evandro, que era um dos acusados, e em relação ao Evandro eu me senti muito à vontade para fazer a defesa, porque eu tenho, em que pese ele tenha sido condenado, eu tenho assim a certeza da inocência dele até hoje. Isso é algo que eu vou dizer para sempre, para quem quer que seja, a todos os momentos, que esse rapaz ele foi condenado muito mais em virtude de um clamor público, em virtude do caso, em cima do caso, do processo como um todo, que propriamente por ele ter uma responsabilidade criminal. E nós não podemos perder de vista que o tribunal do júri, ele representa um julgamento realizado pela sociedade, pelos pares daquele que está sendo acusado. E por óbvio que essa sociedade sofre as mais diversas influências e acaba muitas vezes perdendo aquele foco de justiça ou aquela necessidade de se fazer justiça realmente ao caso concreto, deixando de fora, deixando de lado todos aqueles elementos que possam influenciar. Somos humanos e não temos como nos desvincular disso, né? Então as pressões acabam nos atingindo das mais diversas formas. Né? Mas foi um júri assim, extremamente marcante e que eu levo assim, vou levar para o resto da minha vida, até em virtude de tudo aquilo que eu vivi durante os dias de julgamento e as amizades que forjei ali dentro, né, com outros advogados que eu não conhecia, excelentes profissionais, e que realmente hoje eu tenho assim como grandes amigos, né, porque realmente vivemos o momento, vivemos o calor, vivemos a dor daqueles acusados, e
A solução, o resultado é aquele que todos já conhecem, né? Mas eu digo de certeza que no caso do Evandro, nós tivemos ali uma injustiça praticada. Geraldo, quando o júri dura muitos dias, isso é bom para vocês, advogados de defesa, ou não? Porque isso tira as pessoas um pouco da relação com a mídia, com o que eles falam do caso. Como é que é isso? Isso influencia ou não? Na realidade, tu se desvincula, né? Tu se desvincula do mundo externo em relação aos jurados. Advogados, promotor, juiz continuam tendo acesso a tudo, a informações e tudo mais. Mas para os jurados é algo bastante complicado, porque as pessoas têm a sua vivência, têm os seus familiares, têm as suas convivências, têm as suas necessidades de trabalho e tudo mais, e eles acabam se afastando do seu dia a dia e ficam incomunicáveis por, de repente, 3, 4, 5, 10 dias, dependendo da extensão do julgamento. E o maior complicador aí, me parece que ele é exatamente a questão do cansaço físico e mental. Ah, é verdade. Porque tu passa os dias, todos os teus dias só ouvindo questões relacionadas àquele processo, questões relacionadas àquele caso. E chega num momento em que os jurados, às vezes, eles podem se sentir assim, saturados de tanta informação, e isso leva a uma perda de foco, uma perda de concentração. E eu digo isso não apenas por ser advogado há 28 anos, mas eu fui alguns anos também, eu atuei no Tribunal Júnior como jurado. Né? Então, assim, são experiências que nós acabamos ganhando da nossa vivência que nos permitem identificar perfeitamente qual é o nível de estresse daquele julgamento. Quando chegou ali no limite. Então às vezes tu tem que usar de alguns artifícios, né, do ponto de vista discursivo, inclusive para buscar a atenção desses jurados, porque o ponto central são os jurados, e eles precisam ter atenção no processo, e nós não podemos perder de vista que processo é um procedimento dialético. Então, é argumentativo. E para que haja sucesso na argumentação, eu preciso da atenção. Né? Então, se eu não tiver aquela atenção, o que eu estou dizendo está se perdendo. Então, nesses júris longos, realmente tu tem que ter alguns artifícios, tu tem que ter algumas táticas, algumas estratégias para chamar de volta o jurado para o caso, para fazer com que ele acompanhe, ele foque, ele se desligue das preocupações que estão ali em plenário e que dizem respeito ao que está lá fora. Sim. É o trabalho, a família, como é que está tudo lá fora com tantos dias fora. Né? Então são situações bem complicadas. Bem complexas, bem complexas. Agora vou te fazer uma pergunta que o pessoal sempre pede. O advogado criminalista, ele quer livrar quem cometeu o crime da pena? Olha, o advogado criminalista, ele quer, antes de mais nada, contribuir com a justiça. Tá? Então, todo advogado criminalista, ele quer efetivamente contribuir com a realização da justiça. Tá? Para te entender, e para aqueles que nos acompanham entenderem um pouquinho melhor isso, nós temos que ter em mente que um processo ele é uma reconstrução de atos, de fatos. Tá? Então, o que nós temos ali? Quando ocorre um crime, e aqui nós estamos trabalhando num crime que vai ser submetido ao tribunal do júri, nós temos uma situação onde aquela pessoa que cometeu o crime e a vítima do crime, em regra, vamos falar uma tentativa de homicídio, em regra, só quem sabe a realidade exata dos fatos são esses dois. O promotor, o juiz, o advogado, eles não estavam naquele local naquele momento. Então, nós precisamos fazer o quê? Nos utilizar de alguns instrumentos para reconstituir aquele fato que está lá no passado, reconstituir no presente, para que nós possamos julgar para uma decisão que vai ter efeitos futuros. Então, nós vamos pegar testemunhas, nós vamos pegar provas periciais, nós vamos pegar documentos, vamos pegar tudo isso e vamos tentar reconstruir tudo aquilo dentro do instrumento principal, que é o processo. E ali dentro nós vamos discutir o que efetivamente aconteceu. Para que nós possamos chegar a uma decisão desse processo, que é instrumental e que é presidido pelo juiz, nós precisamos de dois polos perfeitamente distintos. O primeiro polo é o da acusação, que é aquele que oferece a peça inicial, que é o Ministério Público, que está defendendo os interesses da sociedade como um todo. E o segundo polo é o advogado, o Ministério Privado, que defende o indivíduo, que defende o acusado. Essa triangulação é necessária para que haja o processo e para que haja justiça. Então, se nós tirarmos o promotor,
ou tirarmos o juiz, ou tirarmos o advogado, eu não posso ter processo, eu não posso ter justiça. Não funciona. Não funciona. Então, o advogado, ele é, antes de tudo, alguém que contribui para a realização da justiça, trazendo dentro do processo dialético a sua visão dos fatos, porque são tudo visões diferentes. O promotor analisa o processo sob uma ótica, a ótica da acusação, o advogado analisa o processo sob a sua ótica, a ótica da defesa, e cada um monta a sua versão. Então, quando se diz assim, o advogado ele quer livrar aquele que ali está de uma pena, ou ele quer livrar de uma condenação, uma pena menor, na realidade não, o advogado está ali para fazer essa triangulação, para estabelecer um critério de equilíbrio entre acusação e defesa e, através desse equilíbrio, desse embate de ideias, se fazer justiça. Se a justiça final for a condenação, nós tivemos assegurada ampla defesa, contraditório, tudo certinho. Se for absolvição, da mesma forma. Em qualquer caso, pelo menos uma justiça formal se fez, não material, Sim. formal. Né? Então, o advogado ele está ali, não é para simplesmente dizer eu quero livrar, eu estou ali para fazer justiça, mas eu vou fazer a justiça defendendo a minha visão do processo, defendendo as minhas teses, defendendo o meu posicionamento em relação àqueles fatos. Para mim, aquilo aconteceu dessa e daquela forma. Você está falando aí dessa questão né, que só aquelas duas pessoas que estavam envolvidas lá, né, num crime, possivelmente, aí que você sugeriu, sabem da verdade. Sim. E vocês, como advogado de defesa, né, nessa área criminalista, o cliente sempre conta a verdade para vocês ou como é que é isso? E isso é um problema. Na realidade, eu deveria contar. Né? O certo era contar. Certo era contar, porque o advogado, na realidade, ele é o último escudo contra o arbítrio estatal. O advogado é o último defensor, é a última barreira que tem entre aquela pretensão estatal, que é uma condenação, e aquela pretensão do acusado, que é a sua liberdade. Então, por óbvio, ele deveria falar tudo realmente como aconteceu e passar, assim, vamos colocar nos termos assim mais popular, passar a real. Né? O que aconteceu foi isso aqui, assim. Doutor. Né? Então, isso seria o ideal, mas às vezes a gente sabe que não é o que acontece, né? Existe um instinto natural de toda e qualquer pessoa de trazer elementos que lhe sejam mais favoráveis para buscar aquele resultado que se pretende. Isso não é só no tribunal do júri, não é só no processo. O nosso dia a dia nas relações de trabalho, relações familiares, é assim que acontece. Às vezes alguém comete um erro do ponto de vista familiar e ele vai se explicar e ele traz alguns elementos no sentido de tentar, olha, não é tão grave o que eu fiz ou eu tenho justificativa. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Então isso é natural, é instintivo ao ser humano. E isso não se resume ao acusado. Muitas vezes a própria vítima, quando ela está viva numa tentativa de homicídio, ela traz alguns elementos no sentido de inflar um pouco mais aquela tese de acusação e trazer um ônus maior para aquele que é o acusado, no sentido de que ela pensa, olha, eu quero que aquele que me fez isso seja condenado. Seja condenado, né? Então, existe uma necessidade, não só da defesa, mas também do Ministério Público, de realizar um filtro, né, nessas informações e buscar, através do processo, que é um instrumento, aquele que eu mencionei antes, presidido pelo magistrado, buscar através do processo, através de outros elementos probatórios, testemunhais, documentais, o que for, exatamente esse equilíbrio. Olha, não está me dizendo isso, mas eu acho que a coisa não é bem assim. Eu tive na vida profissional situações muito curiosas, né? Por exemplo, eu fui fazer um júri uma vez em Frederico Westphalen, onde até o último momento o meu cliente dizia que tinha cometido o crime. E era um crime de homicídio. Então não tinha vítima para dizer o que realmente tinha acontecido. E eu visualizei pelo processo como um todo que ele não tinha cometido o crime. E que ele estava defendendo uma terceira pessoa que ele não queria que fosse acusada. Olha só. Então, o que nós tivemos ali? Eu tinha um cliente que ele me faltou com a verdade, não me trouxe os elementos concretos do início ao fim do processo, e nós fomos a plenário com ele dizendo que tinha cometido e eu sustentando que ele não tinha cometido. Olha. E no resultado ele foi absolvido porque ele não tinha cometido, porque os elementos do processo nos mostravam isso. Olha só. Então, são situações que tu tem que realmente filtrar, tu tem que analisar. Não é simplesmente acreditar naquilo que o acusado está dizendo ou aquilo que a vítima está dizendo.
todo o contexto probatório é que vai levar a que tu monte a tua visão sobre o processo, né? E essa visão é aquilo que tu vai defender ali durante o plenário. E já aconteceu, Geraldo, de ali no plenário aparecer uma informação que você não sabia do teu cliente? Falar, poxa vida, como assim? Já apareceu. Ai, meu Deus. Já e apareceu, aí, como já é apareceu. que é isso? E felizmente, no meu caso, foi uma informação Foi bom? extremamente favorável. Ah, que bom. Né? E foi algo assim que o cliente não havia me contado, aonde se tratava de um crime de homicídio, e aqui eu quero deixar claro, eu não estou citando nomes, Sim, jamais sim, faria sim. isso, qualquer referência, não vou citar nem a cidade, no Sim, estado onde isso tranquilo. aconteceu, mas aonde a vítima em plenário, aliás, o acusado em plenário, uma acusação de homicídio, ele narra aos prantos, coisa que eu não sabia, que ninguém sabia, ele narra aos prantos o verdadeiro motivo daquele crime. Olha Ele só. reconhece que havia realmente cometido o crime, mas porque ele tinha sido vítima de estupro. Nossa, isso é muito forte, né? Muito forte, realmente muito forte. E era algo assim que o caso inteiro, o processo inteiro, eu notava que tinha um grande ponto de interrogação. E esse ponto de interrogação, ele não vinha, ele não surgia, o acusado não falava, mas eu notava que havia algo que ele estava escondendo e eu não sabia exatamente o que era esse algo. E o algo surge em plenário, em virtude de toda aquela pressão, de todo aquele contexto, ele acaba desabafando, botando para fora. E não falava de vergonha, Nossa, né? olha, Porque era um acusado que tinha sido vítima de estupro, de um né? crime de estupro, e aí entra muito aquela situação assim do machismo, daquela questão do homem, que isso é algo absurdo, Sim, mas é absurdo para qualquer que seja o gênero, qualquer Com que seja o certeza. sexo, né? Mas assim, para aquele caso específico, em relação àquela formação daquele rapaz, era algo inimaginável ele falar sobre o assunto. Então ele segurou ali. Ele segurou só... e ele larga ali, né? E olha ao só. final ele foi absolvido, né, exatamente dessa prática delitiva, né? Foi uma inexigibilidade de conduta diversa. Os jurados entenderam que não havia uma outra alternativa naquele caso concreto senão fazer o que ele fez, né? E ele acaba sendo absolvido, e muito em virtude do fato de ele ter exposto isso para todos, né? Se expôs para todos no sentido de dizer, olha, eu sofri tal espécie de violência. Tá E por certo. isso o fato aconteceu. Geraldo, teve algum caso, assim, não sei, que você tenha atuado, possivelmente não, mas que você viu e disse, não, eu quero que esse cara seja, ou essa pessoa seja mesmo condenada? Samara, quando eu pego um processo, tá, em primeiro lugar, eu tenho que me convencer da minha versão. Tá? Então, eu vou analisar aquele processo e eu vou buscar dentro dos processos aqueles elementos que eu entendo que são válidos para fins de defesa. Tá? Quando eu consigo me convencer, eu pego o caso. Se eu não conseguir me convencer daquilo que seria a versão racional, razoável do ponto de vista defensivo, não, isso aqui não é sustentável, eu não pego o caso. E não apenas por uma questão íntima, ética, né, ou de visão do processo como um todo, mas é também técnica no sentido de dizer que o processo ele é dialético. Ou seja, eu tenho dois polos opostos que se contrapõem, que são dois profissionais com conhecimento técnico, são dois profissionais com seus princípios morais, familiares, o que for, e cada um com uma formação distinta que trazem para os jurados as suas versões. Então é um embate de ideias. E a grande questão é, como que eu vou convencer alguém de um posicionamento se eu não me convenci sobre ele? É verdade. Então, eu preciso, em primeiro lugar, me convencer da minha versão. Aham. Olha, eu acho que o que aconteceu foi isso, isso, isso. Eu posso ajudar, auxiliar na defesa este acusado ou esta acusada em relação a tal ponto. Beleza, eu acho que isso aqui eu consigo sustentar. Porque eu entendo que isto aqui é a minha verdade dentro do processo e isso é perfeitamente sustentável. Então, se não houver um convencimento meu pessoal, eu não pego o caso. Então, isso já entra na próxima pergunta. Você já recusou alguns casos e falou, não, isso eu não quero. Já, por diversos motivos, tá? Um deles é esse que eu estou citando, que eu não me convenci da tese, da versão, né, de defesa, e tudo são versões, que como eu disse antes, nós não estávamos lá, então nós vamos analisar o contexto e tirar ali os elementos, e também por questões de foro íntimo, né, não aceitar algumas defesas,
porque eu entendo que aquilo machuca o meu íntimo, né? Aquilo Pessoal realmente mesmo. pessoal. Eu não me sentiria à vontade, eu estaria me violentando em realizar uma defesa para aquela pessoa naquele caso. Mas aqui eu quero deixar claro o seguinte. O advogado, ele é uma função essencial à justiça, mas ele não está obrigado a realizar aquele trabalho. Se não houver um advogado na localidade que queira fazer o trabalho, vai haver uma nomeação do Estado, ou a defensoria assume, ou alguma outra pessoa assume, outro advogado do outro município, de outro estado, o que for, tá? Mas a defesa vai existir. Precisa existir, Precisa né? existir, senão não tem processo. Se não tiver processo, não tem condenação, não tem absolvição. Quer dizer, tu tem simplesmente um limbo, um nada, e tu não pode sequer pretender uma eventual condenação, mesmo diante de casos que são chocantes para a sociedade como um todo, como nós tivemos, inclusive, aqui na região. Aqueles que as pessoas dizem que o acusado não merece defesa, né? Mas precisa existir, Exato, né? Então tem que existir. Então aquele advogado que está realizando um trabalho, ele está realizando um trabalho em favor da justiça como um todo, né? Então ele tem que ser respeitado por estar realizando um trabalho no interesse da justiça, que é, em última análise, o interesse da sociedade como um todo. Que como nós podemos nos colocar como sociedade organizada e uma sociedade democrática, republicana, se nós não tivermos um defensor do outro lado fazendo o contraponto. Sim. Então isso é necessário. Isso é necessário exatamente como um sinônimo, inclusive de avanço social, de avanço nas nossas relações sociais como um todo, né? Então, neste caso, o advogado pode assumir mediante uma nomeação. Eu já assumi alguns casos mediante nomeação, sem problema algum, mas todos eles, o critério eu me convenço disso que eu vou sustentar ou não. Isso aqui para ti é a tua verdade processual ou não? Sim, é. Então eu vou fazer. Agora, se eu não me convencer, ou se existirem elementos ali dentro que do ponto de vista dos meus princípios éticos, morais, familiares, eu não me sentir à vontade com a defesa, eu vou recusar. Né? Às vezes, assim, processos envolvendo morte de criança, ou outro tipo de crime, quer dizer, eu tenho filhos pequenos e tal, então fica difícil para que eu possa sustentar alguma coisa nesse sentido, né? Realizar essa defesa. Mas é um critério pessoal meu, certo, né? E eu me reservo esse direito de recusar alguns tipos de casos. Mas lembrando que o advogado ele não tem que fazer um juízo de valor sobre o crime em si. Ele está ali para atender uma disposição constitucional que é de realizar aquela defesa, de assegurar a ampla defesa, de assegurar o contraditório. Então, ele não está avaliando, fazendo um juízo de valoração do caso em si, de acordo com os seus conceitos, os seus preceitos éticos, morais, nada disso. Não é assim que funciona na realidade. sim. Então o advogado vai fazer a defesa. Mas eu, nestes casos, se eu não estou me sentindo bem, eu não tenho capacidade de convencimento. Como vai contribuir, né? E aí como é que fica aquela situação? Se eu não tenho capacidade de convencimento, do ponto de vista ético, como que eu vou contribuir para a defesa dessa pessoa se eu estou inseguro em relação àquilo? Então eu prefiro não pegar, não trabalhar, deixa que outro assuma, porque eu também não posso ser responsável por uma defesa deficiente, né, em relação aos argumentos ali que podem ser utilizados para aquele resultado que deve ser mais favorável ao acusado. Né? E é isso que se busca, um resultado mais favorável dentro da visão processual da defesa, com a finalidade de fazer justiça. Lembrando que esse resultado mais favorável pode ser inclusive da condenação. Eu já tive situações em plenário que eu disse, olha, esse rapaz tem que ser condenado, inclusive aqui em Piauzinho. Tem que ser condenado, mas não como o Ministério Público pretende. Então, se pretende tal e tal qualificadora, não, mas isso aqui, na realidade, o correto seria uma condenação por homicídio simples. Então vamos tirar essas qualificadoras, vamos condenar pelo homicídio simples, assim se está realizando justiça. Então tudo dentro do sistema processual, né, com o sistema acusatório, o Ministério Público usando e o Ministério Privado realizando a defesa. Aí. A gente vê sempre, né, as pessoas às vezes não entendem essa dinâmica do advogado criminal e aí acabam criando algumas situações, enfim, né, fazendo alguns comentários. Não é que o advogado criminal defende o crime, né, Geraldo? Ele assegura o direito das pessoas, né? É isso, mais ou menos? Exatamente. O advogado criminalista, ele é, antes de tudo, um defensor das garantias constitucionais. Quando a Constituição estabelece
que existe um princípio de ampla defesa que é um desdobramento lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, é isso que o advogado está fazendo dentro do processo. Quando a Constituição diz que o Brasil é um Estado democrático de direito, e lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, diz que um dos pressupostos, um dos requisitos, um dos elementos embasadores do Estado democrático de direito é a dignidade da pessoa humana, o advogado está ali realizando a defesa desse direito, dessa garantia que está prevista na Constituição. E quando o advogado faz isso, ele está defendendo a sociedade e o Estado como um todo. Porque se eu não tiver este procedimento e uma defesa realizada com afinco, no contraditório, com a paixão, com técnica, com dedicação, eu não tenho como sustentar sequer a existência de um Estado democrático. Aí eu estou diante de um Estado que é um Estado arbitrário, que é um Estado fascista, que é um Estado onde o processo ele é um arremedo de justiça. Ele, na realidade, ele não se sustenta do ponto de vista de justiça, do ponto de vista dos seus elementos constitutivos. Por quê? Porque ele é um simulacro para obter um determinado resultado que já está pretendido lá atrás. Eu preciso dar uma roupagem de justiça para esse caso, então eu vou usar o processo. O advogado? Não, o advogado nem precisa estar ali, o advogado tem que estar pensando como nós estamos pensando. Não, não é assim que funciona. E nós temos que pensar que a sociedade como um todo tem um direito de ser defendido. Nos casos contra a vida, nós temos que pensar que, e talvez choque aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora, nós temos que pensar que todos nós somos homicidas em potencial. Olha isso. É o crime mais fácil de ser cometido, em que pese seja o mais grave. Por quê? Porque este crime ele não envolve apenas as questões morais. Ele envolve as paixões humanas, e paixões humanas todos nós temos, das mais diversas formas. Pode ser uma paixão por um homem e uma mulher por um homem, por pai e filho e mãe. Pode ser uma paixão política, pode ser uma paixão futebolística, pode ser qualquer coisa. E todas essas paixões, elas são, assim, pontos nucleares de tensão social, de conflito. Então, todos nós podemos, conforme a circunstância que estivermos vivendo, cometer um crime contra a vida. E aí o que nós vamos querer? Nós vamos querer um advogado que me defenda com afinco, com dedicação, com competência, ou eu vou querer aquele advogado que esteja fazendo figuração? Não. Aí aquele que ataca o advogado muitas vezes, quando se vê nessas condições, ele diz: não, eu quero aquele advogado. Porque eu vi que esse cara defende, eu vi que esse profissional se dedica, eu vi que esse profissional tem conhecimento técnico e vai realizar um trabalho, se não impecável, mas vai fazer um trabalho dedicado realmente na minha defesa. E se eu for condenado, bom, paciência, mas eu sei que eu fui bem defendido. Isso aí. E o ser bem defendido é uma garantia do cidadão, é uma garantia de todos nós. Mas, Samara, eu te confesso que é muito difícil. Tá? Eu digo assim, eu me lembro desse primeiro júri que eu falei lá no passado, lá em Cruz Alta, ainda no Rio Grande do Sul, que eu sou natural de lá, iniciei minha carreira lá. Quando eu fui nomeado para fazer esse primeiro júri, que era um caso bem complexo para o município, né? Uma tentativa de homicídio, assim, com uma série de consequências sociais em relação àquilo, eu fui muito feliz comentar com a minha mãe: mãe, eu vou fazer meu primeiro júri. E a minha mãe me olhou e disse: meu filho, eu não te criei para isso. Caramba! Nossa, aquilo me soou com um tapa na cara, né? Foi uma coisa assim, muito complicada para mim, né? Porque eu ia fazer meu primeiro júri, aquela coisa de um advogado iniciante, estava iniciando a minha carreira, algo assim, poxa, olha, vou ter essa experiência, vai ser legal, né? E aí eu acabei me encontrando e depois eu tive que explicar para minha mãe, né? Eu tive um resultado bem favorável, foi uma condenação, mas extremamente favorável, né? Com uma pena mínima realmente no caso concreto. Eu fui explicar para ela tudo isso que eu estou dizendo para aqueles que nos acompanham, agora, que na né? realidade eu não estou garantindo o direito de praticar crime. Não é isso. Eu não estou defendendo o crime, não é isso. Eu estou defendendo o Estado brasileiro, a Constituição e a sociedade como um todo. Tá certo. Inocentes condenados, Geraldo, nessa tua caminhada, tu já viu alguns casos, tu falou agora antes, né, desse teu cliente aí que você tem a convicção de que ele seja inocente, mas alguns outros casos você já acompanhou? Sim. Como é que é pra você se ver, poxa, é inocente, tá errado? Como é que é essa tua visão aí? Samara, eu me cobro muito profissionalmente. Tá? Eu sou aquele profissional assim que quando eu pego um processo, eu pego o processo.
e eu vou até o final com ele, eu vou abraçado naquele cidadão, eu vou abraçado naquela cidadã, aquela pessoa que está do meu lado, eu realmente estou abraçado a ele, ou a ela, porque eu entendo que eu sou o escudo realmente, que o está protegendo naquele momento do arbítrio estatal. Então, eu me cobro muito do ponto de vista profissional, e ao final dos julgamentos eu sempre me questiono, meu Deus, será que eu errei em algum lugar? Eu podia ter feito melhor? Por que esse resultado surgiu dessa forma, né? Então, assim, até para uma questão de saúde mental, familiar e tudo mais, eu achei um instrumento, e esse instrumento, num primeiro momento, eu não me dou conta disso. Num primeiro momento, eu me vejo, quando eu começo a carreira no júri, eu me vendo como um advogado, um profissional que está fazendo um trabalho técnico, ponto. Tá? E hoje não. Hoje eu me vejo como um instrumento de uma força maior que está realizando um trabalho em prol da justiça. E por ser um instrumento dessa força maior, eu sempre faço uma oração antes de cada júri, pedindo 3 aspectos fundamentais. Primeiro, clareza de ideias. Segundo, capacidade argumentativa e de embate. E terceiro, que se faça a tua justiça nesse caso concreto. Achou um ponto de equilíbrio ali, Um ponto né? de equilíbrio. Então, assim, e é assim que eu trabalho, né? Eu sou um instrumento para a realização de justiça. Tudo aquilo que me vem não é meu. Tudo aquilo que eu digo não é meu. Tudo aquilo que eu sustento vem do universo, vem dessa força maior que está me utilizando exatamente para fazer justiça no caso concreto. Se houver uma condenação contrário àquilo que eu, Luiz Geraldo, ser humano, profissional, penso, eu entendo que essa é a vontade divina e eu não tenho a capacidade de interpretar isso ainda, mas algo existe ali que aquele resultado foi dessa forma e cabe a mim aceitar e continuar lutando através do ponto de vista processual, porque eu não vou abandonar o meu papel. Sim, sim. Né? Então é a maneira que eu tenho para realmente tirar essa carga dos ombros, porque é muito pesada. Com certeza. Tu trabalha com a liberdade de alguém. Tu sabe que se tu errar, se tu falhar, se tu não tiver um trabalho realmente representativo, garantista, que implique realmente na realização de uma defesa sólida, concreta, tu sabe que aquela pessoa que está ali do teu lado, que tu está abraçado, ele vai para a cadeia. E aí tem tudo, família, filhos, né? Tudo. Essa pessoa também tem uma família, também tem filhos, né? Tudo, exatamente isso. Então, no meu caso, né, eu utilizo da minha fé, da minha crença em um ser supremo, exatamente como me dar assim aqueles elementos que eu preciso para me trazer paz. E é isso que a gente precisa ao final de um processo criminal, precisa de paz, né? Porque senão é bem complicado. Imagina, né? Júri popular, Geraldo, é a melhor forma de fazer justiça? Qual que é a tua visão disso? Olha, o júri popular ele é muito criticado, tá? Por diversos juristas, né? Então tem aqueles que amam, aqueles que odeiam, né? Se nós pensarmos assim, o júri popular, o Tribunal do Júri ele existe no sistema jurídico brasileiro desde 1822, tá? Na época haviam algumas variações, né? Tu tinha um tribunal de acusação, um tribunal de defesa, tu tinha alguns aspectos assim bem diferenciados do que nós temos hoje. Mas por que o Tribunal do Júri ele é criado? Tá? Porque se vê a necessidade de que aquele acusado ele seja julgado por pessoas da sociedade que conhecem aquela realidade ou têm uma condição um pouco maior de conhecer a realidade social, aquele meio onde a pessoa está inserida, e que possa avaliar com mais transparência ou com mais segurança aquela realidade processual e as paixões ali envolvidas. E além disso, se tira de um único julgador para um julgamento colegiado. E isso também minorava à época, e esse era um dos argumentos, os casos de corrupção. Porque seria muito mais fácil tu corromper um do que tu corromper 7. Entendi. Né? Claro que nós temos alguns defeitos do ponto de vista do Tribunal do Júri no Brasil. Por exemplo, nós temos assim uma decisão que pode ser uma decisão condenatória por 4-3. Então tu estás mandando alguém para a prisão por tantos anos, aonde uma maioria
entendeu que aquele fato era crime, ele deveria ser culpado, e uma minoria entendeu que não. Então aí tu tem apenas um voto diferenciando uma condenação de uma absolvição. E por óbvio isso não nos traz uma segurança jurídica para o caso concreto, porque tu pode ter um erro numa votação ou uma interpretação equivocada dos fatos. Que foi né? Que foi e que acaba levando aquela pessoa para o cárcere. Então, neste caso, este é um dos grandes ataques. Mas aí o problema não é do tribunal do júri em si, do jurado estar julgando. O problema é da forma no tribunal do júri. Né? A regra. A regra. Né? Se nós tivermos, por exemplo, assim, uma necessidade de unanimidade, permitindo nos moldes americanos que houvesse um debate entre os jurados sobre aquele caso, um processo dialético, inclusive, entre eles, no sentido de trazer um determinado convencimento, me parece que nós teríamos, assim, realmente, uma decisão muito mais próxima daquela necessidade de justiça do que nós temos hoje. Né? Mas ainda assim, mesmo com essas falhas e mesmo sabendo que o jurado ele pode ser influenciado pela mídia, e aqui a mídia tem um grande papel em relação a isso, em relação inclusive a eventuais injustiças que podem ser praticadas. Claro que pode trazer justiça também, mas é algo muito complicado, porque é um elemento externo que está batendo e acaba influenciando a pressão em cima. Esses fatores podem influenciar numa decisão. Então, a grande crítica é nesse sentido. Seria melhor nós termos um juiz avaliando, que ele é técnico. Mas, na realidade, quando tu fala tribunal do júri, tu não precisa só de técnica. Deixa a técnica para o promotor, para o advogado, que vão expor o caso. E o jurado está ali para julgar com o coração dele, com a razão dele, com a visão de mundo. Então, eu, sinceramente, eu sou um defensor do tribunal do júri. É claro que já tive minha cota de frustrações, não tenha dúvida quanto a isso, né? Mas ainda assim eu sou um defensor. Eu acho que, em regra, o tribunal do júri age com equilíbrio, ele busca sempre aquele ponto de equilíbrio em relação ao processo. Muitas vezes dizendo assim, os argumentos da acusação são relevantes para acusar, para condenar. Os argumentos da defesa também são relevantes para absolver. E ele fica naquele embate, muitas vezes ético, muitas vezes moral, como eu vou decidir, e às vezes ele busca um meio termo, né? Bom, eu não tenho certeza nem da tese da acusação, nem da tese da defesa, mas então eu não vou condenar ele a toda essa pena, eu vou dar uma peninha menor, tiro qualificadoras, toco um homicídio simples ou algo nesse sentido. Então, eu acho que os jurados, de modo geral, eles agem, sim, com muito equilíbrio. E eu sou realmente um grande defensor do tribunal do júri. Eu acho que ele tem que ser aprimorado. Apenas isso. Tá certo. Geraldo, na tua carreira aí, teve algum fato que te marcou bastante, tanto positivamente ou até mesmo negativo, de surpresa, ou os dois? Tem alguma coisa que você pode dividir conosco, assim? Olha, carreira de criminalista, tá? É um mar de surpresas sempre, tá? Né? Realmente, assim, eu já tive muitas surpresas, né? Positivas e negativas, tá? Positivas e negativas, não há dúvida quanto a isso, né? A surpresa negativa seria aquela situação que tu faz um trabalho em plenário, tu consegue uma decisão favorável, né? E aquela pessoa que tu imaginava que tinha um perfil, daqui a pouco ela sai dali e ela demonstra um perfil totalmente diferente. Né? Então, existe também uma cota de manipulação, às vezes, que pode ocorrer em relação ao próprio advogado, onde aquele cliente passa uma visão totalmente distinta daquilo que ele seria na realidade e aquele comportamento social dele ele não está representado dentro do processo, ele não veio para o processo, os elementos não estão. Assim como a vítima, muitas vezes, passa um perfil de vítima mesmo, de coitado, que sofreu uma injustiça, e quando tu vê do outro lado, ela não é bem assim. Né? Então, normalmente as surpresas elas estão mais ligadas a esses comportamentos de vítima e acusado. Mas há algumas surpresas que são mais desagradáveis ainda, que é quando tu vê uma tendência de julgamento posterior, em grau recursal, aonde os ouvidos não estão abertos para realmente interpretar aquela linha defensiva, porque também por serem humanos, os próprios julgadores sofrem uma influência social. Sim, sim. Isso acaba sendo muito complicado, né? Mas assim, é muito gratificante. Mesmo com as surpresas favoráveis e contrárias, é muito gratificante mesmo. E você já sofreu ameaça de vida, Geraldo, pelo teu trabalho? Já. Meu Deus. Já sofri, não foi nenhuma vez.
Várias. Já algumas vezes, né? Já tive situação, inclusive, de processo criminal, onde o caso era extremamente complicado, complexo, eram 4 acusados e 2 crimes de homicídio, e eu consegui absolvição desses acusados, né? 3 deles por negativa de autoria e 1 por legítima defesa. E eu tive que ficar dentro do fórum até praticamente 9 horas da noite. O júri terminou umas 5 da tarde e eu não podia sair dentro do fórum. Não conseguia sair. Caramba. Né, em virtude do movimento nas ruas, da pressão, tiveram que chamar reforço policial, deu ameaça de quebra-quebra, de invasão. Foi uma situação bem tensa mesmo. Mas isso não é a regra. Né? Isso são situações assim bem excepcionais. Ainda bem, né? E eu compreendo também porque é a dor daquelas pessoas, é a paixão que elas estão vivendo. E elas têm uma dificuldade de ver que eu estou ali realizando aquele trabalho técnico em proteção da sociedade, como todos, e em que pese eles não gostem, é para proteção deles também do ponto de vista social. Porque eu não permito que o Estado seja um Estado abusivo, um Estado que busque apenas uma condenação em ponto final. No momento que eu não permito isso, eu estou servindo para a sociedade como um todo. É que então, tem muita emoção ao redor dos julgamentos, tem muita emoção. né? Eu já recebi telefonema ameaçando. Isso nunca me levou a desistir de um caso. Né? 28 anos 28 já, né? anos, mas me levou a orar mais, isso eu te garanto. Imagina. Geraldo, para a gente finalizar aqui, o que você leva da profissão, o que a profissão te ensinou para a vida todos esses anos? Que o mais gratificante, acima de tudo, do ponto de vista profissional, tá? Não é o dinheiro que se recebe, é o abraço de uma mãe. Eu digo de certeza que o maior pagamento que eu tive na minha vida foi esse. Que lindo. O abraço de uma mãe chorando, dizendo: tu livrou meu filho. Eu vou ter meu filho de volta dentro de casa. Então, isso é o gratificante, é isso que eu levo para a vida. E o que eu levo para a vida, acima de tudo, é que as pessoas, elas são feitas de amor. Mesmo que seja uma pessoa que a sociedade considere desprezível, considere perigosa, em algum ponto daquele ser humano tem amor. Algum ponto daquele ser humano tem a capacidade dele melhorar, dele se recuperar, dele ser alguém legal do ponto de vista social, do ponto de vista humano, né? E que nós temos, enquanto sociedade, que tentar procurar este ponto, por mais que nós repudiemos aquela conduta, aquele comportamento. Então, o que eu levo para a vida é exatamente isso. Eu acho que, antes de qualquer coisa, nós temos que analisar aquele que está lá como ser humano. E por ser um ser humano, um ser feito de amor, um ser feito de esperança, um ser feito de sonhos, e em que pese ele ter destruído o sonho de alguém ou a vida de alguém, ele é, antes de tudo, alguém como nós. Isso não quer dizer que ele não tenha que ser punido pelo que ele fez. Mas é isso que eu aprendi com todos esses anos. Às vezes a minha esposa e alguns amigos, algumas pessoas me cobram assim, tá? Mas, poxa vida, como é que tu não consegue sentir ódio? Como é que tu não consegue? Eu não consigo. Ainda bem. Eu não consigo, né? Sabe? Eu simplesmente não consigo, porque eu acho que, como eu disse no início, a minha missão é essa, né? E o que eu faço é tentar cumprir essa missão, esse encargo que foi me dado pelo universo da melhor maneira possível, com paz no coração, com equilíbrio e com amor. Eu acho que essa é o grande aprendizado da minha vida. Que coisa boa. Obrigado, Geraldo, pela sua participação aqui. Foi um prazer. Agradeço muito de coração e estou à disposição de vocês, e um ótimo dia para todos. Tá certo. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Logo, logo esse conteúdo vai estar lá no YouTube e também no Spotify. Até a próxima sexta-feira.